Olá, tudo bem? Nesta primeira unidade, a gente vai tratar, como foi dito, do conflito e da política pública para o seu tratamento. Essa unidade, então, é dividida em três sessões. Primeiro, a moderna teoria do conflito, depois, as características do conflito que se costuma apresentar na Justiça Federal e, por fim, a política nacional de conflitos de interesse, especificamente também voltando à política como ela é empregada na Justiça Federal. Para falar em moderna teoria de conflito, a gente deve rever duas ideias, dois sensos comuns ou dois clichês que costumam ser associados ao conflito. Uma delas é que o conflito se reduz ao processo ali judicial e o outro que o conflito é sempre uma coisa negativa que deve por isso ser eliminada. Para entender o conflito como algo que vai além da lei judicial, a gente deve ir um passo atrás. A gente deve entender que conflito não é só o processo, não é só aquilo que é ajuizado que vem parar num gabinete, numa vara. Se a gente for pensar, a grande parte dos conflitos não é judicializada. Por exemplo, quando se tem algum desentendimento, tem alguma briga, alguma discussão, em geral isso não vai para o judiciário. Muitas vezes isso é resolvido pelas próprias pessoas envolvidas, muitas vezes isso é levado por um terceiro que não faz parte do judiciário, por exemplo, um líder comunitário, um líder religioso, uma câmara privada, etc. Não necessariamente conflito implica processo judicial. Outra questão que é muito importante que a gente reveja é que conflito em si mesmo não é negativo. O conflito, como mal eliminado, ele está muito ligado àquela visão tradicional que trata a lide como um conflito de interesses caracterizado por uma prestação resistida. Nessa ideia, o conflito vai se caracterizar por duas pessoas que desejam o mesmo bem e o interesse de um vai implicar a perda do interesse do outro, ou seja, a vitória de um vai implicar a derrota do outro. Isso faz com que haja uma polarização entre vencedor e vencido. No entanto, uma outra visão, essa ligada à moderna teoria do conflito, que não veio do direito, mas sim de áreas diversas como a sociologia, psicologia social, serviço social e administração, e que no Brasil teve grande influência do pensamento de Morton Deutsch, que é um psicólogo social, ele vai ver a ideia de conflito como uma coisa que em si é neutra e que pode ser resolvido de forma construtiva ou destrutiva. O conflito, assim, ele pode ser tanto visto como uma barreira, como também como uma oportunidade. O conflito ele pode ser visto não apenas como uma coisa ruim, mas também como uma coisa positiva, que evita estagnação, que permite movimentos, que permite transformações construtivas e assim por diante. É por isso que essa outra visão, essa linha que é chamada de teoria moderna do conflito nos cursos de conciliação e de mediação, é que é utilizada e é que é mais apropriada para os meios consensuais. Nos meios consensuais se costuma falar que a gente busca opções de ganhos mútuos, opções que possam contemplar interesses de todos os envolvidos. Para que um conflito possa ser trabalhado de uma forma construtiva, a gente tem que partir do pressuposto que o conflito em si não é negativo, não é um mal ser eliminado. É por isso que essa visão mais ampla do conflito, que não se encerra, não fica limitada à lide judicial e que também permite opções de ganhos mútuos, que permite um tratamento construtivo e não meramente a sua eliminação, que permite que a partir do conflito se veja uma oportunidade que faça com que as pessoas, ambas as partes, possam obter ganhos mútuos que tragam uma melhoria e não uma derrota de uma e a vitória de outra, é que a gente possa trabalhar melhor no âmbito dos meios consensuais. Essa ampliação é mais adequada quando a gente trata de meios que buscam ganhos mútuos e interesses comuns. Falando nisso, então, e qual que é o conflito que costuma aparecer na Justiça Federal? Aqui a gente volta um pouco, vamos pensar que o conflito é algo mais amplo, mas que na Justiça Federal a gente vai tratar, então, de algumas demandas recorrentes. O que a gente percebe na Justiça Federal é que o conflito, em geral, vai se caracterizar pela presença constante de um particular, de um cidadão, de um jurisdicionado pessoa física de um lado e de um grande litigante, ente público, pessoa jurídica do outro. É por isso que se costuma usar uma tipologia do professor norte-americano Mark Galanter, que fala que existem os litigantes habituais, os jogadores habituais ou litigantes repetitivos, e existem os litigantes ocasionais, participantes eventuais, ou em inglês os repeat players ou shooters.
A gente costuma identificar, então, que na Justiça Federal, normalmente a gente vai ter um particular que está pouco acostumado a estar em juízo de um lado e um litigante repetitivo que está muito acostumado, um ente público está muito acostumado a litigar de outro. Isso vai fazer com que essa repetição traga vantagens para o grande litigante, em geral para o ente público, no caso da Justiça Federal, porque a repetição vai gerar conhecimento, vai gerar o desenvolvimento de uma expertise maior e vai possibilitar, no caso de acordos, maximizar ganhos em uma série longa de casos a despeito da derrota em casos isolados. Ou seja, ele pode preferir litigar em alguns casos e preferir fazer acordos e assim não levar adiante a formação de uma jurisprudência, de um precedente, porque sabe que vai perder. Tá? Então, o que caracteriza o conflito da Justiça Federal, se costuma dizer que é justamente esse notório desequilíbrio de poder, que pode ser o poder financeiro, mas também pode ser o poder de informação, pode ser até o poder em relação às emoções, porque em geral o ente público ele vai conseguir controlar, mas racionalizar melhor as suas escolhas do que o particular. E essa é a ideia do que vai ser caracterizado a Justiça Federal, o notório desequilíbrio de poder, que não vai estar presente, claro, em 100% dos casos, mas que vai estar presente em boa parte dos casos em que o conciliador vai atuar. Dentro dessa ideia, o histórico da conciliação da Justiça Federal é relativamente recente. Se costuma apontar 2002, com o desenvolvimento de conciliações na matéria do sistema financeiro de habitação como o marco inicial, logo seguido pelas conciliações previdenciárias, que começaram a surgir depois do advento dos juizados especiais federais. Os juizados especiais federais surgiram na Lei 10.259, como bem sabe, de 2001, com efetiva implantação em 2002 dos juizados, e aí permitindo expressamente a conciliação. Como a maior parte dos casos eram previdenciários, foi natural que houvesse o desenvolvimento nos juizados da conciliação previdenciária. Nessa fase, ainda se questionava se era possível fazer a conciliação, e se foi admitindo a conciliação em dois casos que eram mais ou menos tranquilos, com a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, logo regime de direito privado, e com o INSS, conciliações previdenciárias previstas expressamente em lei, a possibilidade pela Lei dos Juizados Especiais Federais. A gente nota que, especialmente com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça em 2010, que desenvolveu a Política Nacional de Tratamento de Conflitos de Interesses no âmbito do Poder Judiciário, mas que também vai um pouco além do Poder Judiciário, foi instituída a política. Então, houve um grande incremento de temas, de assuntos e de entes que lidam com a Justiça Federal e começaram a fazer conciliação. Tá? Então, esse desenvolvimento de 2002 até 2010 e um pouco mais de 2010 foram crescendo os entes, foram surgindo conselhos de fiscalização profissional, como CRESE, COREM, CREA. A União Federal, pela Advocacia Geral da União e pela Fazenda Nacional, começou a fazer conciliações, os Correios começaram a fazer conciliações, autarquias começaram a fazer conciliações e assim por diante. A gente começou a passar da fase do pode e começou a ver que, em relação ao que pode, quase tudo, quase todos os entes que participam da Justiça Federal, em alguma matéria ou outra, poderiam fazer a conciliação. Só que com essa expansão e depois com o fortalecimento da política por meio da previsão legal que antes não existia, existia essa previsão já geral na Constituição e também implementada na resolução, mas se falava que faltava um marco legal. Esse marco legal vai surgir em 2015, tanto com o Código de Processo Civil como com a Lei de Mediação. E com esses dois outros instrumentos também, e além do próprio fortalecimento da política com o passar dos anos, a gente começou a ver que era possível fazer muitas coisas, mas agora a gente entrava numa fase que a gente está hoje, me parece, do como fazer. Ou seja, uma preocupação agora não apenas se dá para fazer, se é possível fazer e no que é possível fazer, mas como fazer. Uma preocupação que envolve muito a qualidade e aí se volta bastante ao preparo do conciliador, do terceiro facilitador. É claro que essas fases não são estanques, não dá para falar exatamente qual foi o ano de cada uma e não dá para falar que elas foram uniformes, quer dizer, pode ter alguma região, alguma localidade que ainda está na dúvida se pode ou não pode fazer. Tem outra localidade que já está na preocupação da qualidade de como fazer. O importante é que a gente conheça esses três parâmetros, esses três momentos que a Justiça Federal passou ou que está passando, dependendo do local. O importante é perceber que as barreiras que foram, em alguns lugares da ação, levantadas, foram sendo transformadas em oportunidades, em desafios a serem enfrentados adequadamente e com êxito. No começo se falava muito em disponibilidade de interesse público, e agora se fala em uma disponibilidade condicionada, entendendo que, às vezes, a preservação do interesse público não implica não fazer conciliações, não transacionar, mas, pelo contrário, às vezes implica justamente transacionar, justamente fazer conciliações. Nem sempre o interesse público ele não pode ser disponível
Às vezes o interesse público vai gerar disponibilidade, por exemplo, o fornecimento gratuito de vacinas. Muitas vezes vai ser a preservação do interesse público e não a sua indisponibilidade. A legalidade estrita que costuma ser levantada foi substituída por uma legalidade construída, na ideia de que a legalidade, a lei, ela não comporta normalmente interpretações uniformes. Muitas vezes ela tem uma série de significados, ela tem uma polissemia, e essa polissemia pode ser construída, gerar uma interpretação conjunta entre os envolvidos, e daí a importância da conciliação. A gente nota também que a isonomia, vista como obstáculo, ou seja, se faz conciliação com um, não estaria fazendo em prejuízo de outros, ela passou a ser vista como oportunidade. Ou seja, se faz com um, quer dizer que outras pessoas nas mesmas situações têm também o direito de obter uma transação. Por exemplo, se um servidor pode fazer uma conciliação em determinada gratificação, é possível que outro servidor nas mesmas condições faça essa conciliação. O importante é que a gente tenha os parâmetros para que isso seja possível. A isonomia, então, não é obstáculo, a isonomia é uma oportunidade. Dentro dessa ideia que se desenvolve o dever de se tentar utilizar os meios consensuais quando adequado para o conflito de interesse. É por isso que a gente tem a Política Nacional de Tratamento de Conflitos, que foi instituída, como foi dito, pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Como eu falei um pouco brevemente, mas vale aqui ressaltar, não foi a política que estabeleceu a possibilidade de se fazer conciliação em geral e na Justiça Federal em específico. O preâmbulo da Constituição Federal já refere-se ao povo brasileiro como uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é também um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pelo artigo 3º, inciso 1º da Constituição. E nas relações internacionais, o país rege-se pela solução pacífica dos conflitos, artigo 4º, inciso 7º da Constituição, não tendo motivos para que haja uma diferença entre o que seria âmbito interno ou âmbito internacional. Quer dizer, já existia, então, um fundamento constitucional para que a gente utilizasse os meios consensuais no judiciário, como todo na Justiça Federal em específico. De todo modo, uma grande força, um grande peso normativo se deu com a Resolução 125, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, como foi ressaltado, e pelo Conselho Nacional de Justiça, a Política Nacional de Tratamento de Conflitos de Interesse. Essa resolução ela vai ter como base 3 pilares que vão sustentar a política. Esses pilares estão previstos no artigo 2º da Resolução 125 do CNJ e, posteriormente, foram replicados pelo artigo 2º da Resolução 398 do CJF, tratando especificamente da Justiça Federal. A ideia dos 3 pilares, os 3 pilares são a centralização das estruturas judiciárias, que se chama de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, dos CEJUSCs, que vai fazer com que, prioritariamente, a conciliação, a mediação, a orientação cidadã sejam prestados por esses centros. A capacitação dos terceiros facilitadores, quer dizer, a capacitação dos conciliadores e mediadores que vão atuar, garantindo, assim, a prestação de um serviço de qualidade para que a gente possa tratar os conflitos de forma adequada e não criar, pela institucionalização, uma justiça de segunda ordem. A ideia dos meios consensuais não é que eles sejam vistos como uma opção mais barata, menos custosa, em relação à sentença, mas sim que eles sejam vistos como uma abertura de leque de serviços prestados para o judiciário, dependendo do tipo de conflito. O conflito pode ser mais adequado para conciliação, mediação, pode ser mais adequado para sentença. O importante é que o judiciário se abre na construção de uma ordem jurídica justa, ele se abre para o oferecimento de novos serviços. E para que a gente possa avaliar melhor esses serviços, não apenas em termos de quantidade de acordos, mas também de satisfação do usuário, é importante que a gente tenha um controle estatístico específico, que é o 3º pilar da resolução, para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento da política, da importância do monitoramento e a importância dessa avaliação constante, para que, por meio dessa avaliação, a gente possa aprimorar o próprio serviço. Então, os 3 pilares são a centralização das estruturas, a capacitação do terceiro facilitador e o acompanhamento estatístico específico. Em 2015, como eu mencionei brevemente, surgiram também o novo Código de Processo Civil, agora já o Código de Processo Civil de 2015, e a Lei de Mediação. Tá? E que junto, então, com a Resolução 125, que aqui para a Justiça Federal também é a Resolução 398, vão formar o que a professora Ada Pellegrini Grinover nomeou de Mini Sistema Brasileiro de Métodos Consensuais.
Se antes a gente tinha uma dificuldade de ter normas, de ter previsões normativas expressas, agora a gente tem uma série de diplomas dos quais se destacam para nós esses quatro: o Código de Processo Civil de 2015, a Lei de Mediação, a Resolução 125 e a Resolução 398. Em geral, todos esses instrumentos normativos, todas essas leis e resoluções, elas são harmônicas entre si, elas são complementares. Então a gente não tem uma grande dificuldade em harmonizá-las, porque em geral a gente vai notar que o princípio que está em uma não vai se opor ao princípio que está em outra. Claro que às vezes vai ter pequenos conflitos aparentes em normas, mas que não é nada que não possa ser resolvido com o uso de critérios clássicos de interpretação, como lei mais recente vai revogar a mais antiga, lei específica vai revogar a lei geral e assim por diante. De todo modo, a gente vai ter então esse mini sistema brasileiro de métodos consensuais que vai possibilitar essa ampliação e essa visão de serviços mais diversificados à disposição do cidadão que tem um conflito. Tá certo? É isso que a gente queria tratar nessa unidade 1, e aí na unidade seguinte a gente vai entrar melhor nessa ideia de espectro, dessa ideia de diversos meios para tratamento do conflito. Tá certo? Espero que vocês possam aproveitar o percurso até aqui e que a gente possa se encontrar na próxima unidade. Obrigado.